Estamos iniciando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje, dia 13 de junho de 2026, como de hábito, um sábado, nós teremos hoje à noite uma oportunidade de nos emocionarmos, porque é o dia da estreia da Seleção Brasileira de Futebol Masculino na Copa do Mundo 2026. Então, nós escolhemos esse tema da Copa do Mundo para fugir um pouquinho dos temas habituais do programa Viva a Voz Saúde, que normalmente versam sobre questões ligadas à saúde. Então, hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Nós vamos falar aqui com um professor de Direito e de História, muito bem formado, professor da Universidade Cândido Mendes, professor de Direito da Universidade Cândido Mendes, mas também professor de História de estabelecimentos de ensino públicos do Estado e do município, da rede estadual e rede municipal do Rio de Janeiro. O nome dele, simplificando, é Álvaro Cabo, mas eu na hora que fui estudar o currículo dele, viu que ele tem nome de rei, são mais ou menos uns 7 ou 8 nomes, mas a gente o conhece e ele é conhecido profissionalmente como Álvaro Cabo. Antes da gente entrar, então, de eu apresentar efetivamente o convidado, eu queria fazer uma observação rápida. Dia 31 de maio agora passado foi o Dia Mundial sem Tabaco. É uma data organizada pela ONU inicialmente, delegou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para tocar isso a partir de 1987. Então, ano que vem, a gente completa 40 anos que a gente tem essa data. E o mote da campanha desse ano, de 2026, do Dia Mundial Sem Tabaco, foi, mais uma vez, desmascarar as estratégias de comunicação e marketing da indústria global de nicotina. E notadamente, tentando alertar a juventude dessas estratégias. Sabores nos produtos, aromas nos produtos, aumento das substâncias químicas que geram dependência para além da nicotina, quer dizer, nem precisaria, porque a nicotina já é a substância psicoativa que mais gera dependência química. Mas mesmo assim, não satisfeito em ter 1 bilhão e 250 milhões de dependentes químicos de nicotina no planeta, ainda são adicionadas substâncias outras para aumentar essa dependência. Então esse foi o mote, um alerta à juventude. Pois bem, nessa semana que passou, eu fiz uma pesquisa rápida com alunos de 10 escolas no entorno de onde eu moro, as escolas públicas e escolas privadas. E para minha, não digo surpresa, porque eu já sei disso, inclusive me revolto com isso, denuncio isso, mas para minha surpresa, entre aspas, nenhum dos meninos com os quais eu conversei, meninos e meninas, disse receber informação sobre o nicotinismo em suas respectivas escolas. Ou seja, o mundo está tentando alertar a juventude de que fumar é uma roubada. O mundo está tentando fazer esse alerta na pessoa, entre aspas, da Organização Mundial da Saúde. Mas aí a gente conversa com os meninos e meninas e eles não têm informação nenhuma passada pelas escolas. O que será que essas autoridades imaginam que esse conhecimento vai vir por osmose? Mas porque a gente sabe que os pais não têm essa formação e que muitos pais são fumantes ainda.
Quer dizer, o exemplo que eles dão é um exemplo, às vezes, negativo. Então fica aí mais um alerta aí feito pelo CAT, né? Os jovens precisam estar antenados com essa questão. Dito isso, Álvaro Cabo, conte um pouquinho da tua história aqui pra gente, antes de começar o programa. Por que você fez direito? Por que você fez história? Alexandre, caros ouvintes, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse dia importante, né, de estreia da seleção brasileira. Bem, eu fui criado a maior parte da minha vida aqui em Copacabana, né, e sempre gostei de esporte, de futebol, né, tinha aquele sonho de ser jogador de futebol, fui da escolinha do Clube do Flamengo, e também nadava, e acabei sendo atleta de polo aquático, até meus 17, 18 anos, quando eu entrei na faculdade de História. A minha primeira graduação foi em História, e assim, eu sempre fui muito apaixonado também pelas histórias das Copas do Mundo, principalmente em função do meu avô Vicente, que meu nome, na verdade, é Álvaro Vicente, é um nome composto, fora os vários sobrenomes, né? Meu avô Vicente, ele jogou no Botafogo na década de 30, ainda naquela época que, enfim, que estava tendo a passagem do amadorismo para o profissionalismo, que tinham duas ligas, né? Ele foi campeão em 33 e 34 pelo Botafogo, mas quando tinham 2 campeonatos. E ele era aqui de Copacabana, era daquela turma, enfim, dos cafajés da época, e ele me contava muito as histórias do futebol, né? Depois ele abandonou o futebol, mesmo tendo jogado seleção carioca com o Leônidas, seleção brasileira, ele foi fazer veterinária em Viçosa e, enfim, ele ainda era daquela época antiga dos sportsmen, dos amadores, né? Mas eu tive muito contato com ele na minha infância, na minha juventude, assistia jogos com ele. Para a tristeza dele, minha felicidade hoje, virei Flamengo muito em função da geração do Zico, né? Com certeza foi em função. Ele era Botafogo, conselheiro do Botafogo, queria. E ele esteve presente na Copa do Mundo de 1950, naquela final, né? No Maracanã. No Maracanã, contra o Uruguai, e me contava aquela história. E um dos primeiros livros que eu li sobre futebol também foi um livro que ele me deu, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, chamado Anatomia de uma Derrota, do Paulo Perdigão, que era um psicólogo que escreveu sobre aquele. E eu, então, desde muito jovem, eu tinha essa paixão pelo evento Copa do Mundo e pensava em estudar Copas do Mundo de futebol. Tinha um sonho de ir, né, nas Copas do Mundo. Enfim, então isso sempre marcou a minha vida. Então eu comecei estudando História na UFRJ, fiz graduação em História e jogava futebol de praia também, e lá no próprio campus da Praia Vermelha, né? E no final do curso, na minha graduação em 96, meu primeiro trabalho, né, sobre Copas do Mundo foi a minha primeira monografia, que foi justamente sobre a Copa do Mundo de 1950. Muito em função daquela memória afetiva com meu avô. Você sabe que, te interrompendo, meu pai, que em 50 tinha 23 anos, eu nasci em 55, então eu não era nascido. Mas ele me conta que o maior silêncio que ele já presenciou na vida foi o silêncio do Maracanã naquele dia. Diz que foi uma coisa assim, não havia um movimento, um suspiro, nada. É um silêncio com aquele gol do Obdúlio Varela, né? Não, gol do Didia. Alcides Didia, claro. O primeiro gol foi do Schiaffino, que era o meio-campo cerebral. O segundo gol do Didia. E nós, a nossa família, ele já era. Meu nome é Milagres, o nome dele é Milagres, que é um nome português. E a família dele toda era vascaína. E a seleção de 50, a maior parte dos jogadores eram vascaínos, né? Foi uma tristeza dupla pelo que aconteceu com o goleiro Barbosa e pela derrota da seleção. O Barbosa era do Vasco. Barbosa e a base do time, né? Daquela seleção maravilhosa era do Vasco, né? Então, o Ademir Menezes, enfim, o Friaça, o próprio técnico Flávio Costa. Então a base era
Era do VAR. O Didi tem uma frase que é atribuída a ele, né? Essas frases a gente nunca tem certeza, mas que acho que está até no livro do Paulo Perdigão, assim, né? Apenas 3 pessoas calaram o Maracanã com um gesto. O Papa, Frank Sinatra e eu. Ele disse isso bem depois. Bem Frank depois. Sinatra tinha ido ao Maracanã. Ele viveu até... Enfim, aí, né... Continuando aí a minha trajetória, né? A minha monografia foi sobre a Copa de 50. Eu cheguei a apresentá-la num congresso da ANPU, que é a Associação Nacional de Pesquisadores de História, em 1997. Foi a minha primeira apresentação na ANPU. E eu, na época, queria fazer um trabalho, um mestrado sobre Copas do Mundo. Tive algumas decepções, porque na época a academia ainda era muito fechada, pelo menos na história, com relação a temas relacionados ao futebol. O futebol ainda era muito mal visto, né? Academicamente, ainda existia aquela teoria que hoje está... Nós estamos falando perto de 2000, mais ou menos. Você se graduou em 96. 96, eu estou falando de 97, 98. E ainda tinha muito essa ideia do futebol como ópio do povo, de que não era algo academicamente importante para a história. Já tinham trabalhos na educação física, na sociologia, mas na história ainda muito fechada. E aí por questões pessoais, eu acabei meio que desistindo temporariamente desse projeto e fui estudar Direito. Mas sempre lendo tudo que saía sobre futebol, sobre esporte, muito apaixonado. E essa minha fixação com o futebol uruguaio, com a própria história do futebol uruguaio, que é grandiosa, assim, antes de ser campeão em 50, foi campeão em 30, foi bicampeão olímpico em 24, 28, quando não tinha Copas do Mundo. Eu fui em 2000 para o Uruguai justamente para fazer pesquisa lá, pegar material. Eu já pensava em escrever alguma coisa sobre 50 e também sobre 30. E tive até a oportunidade de entrevistar na época o goleiro de 50, o Roque Gastão Maspen. Perguntei para ele se ele achava que o Barbosa tinha falhado no gol. Ele falou que de maneira nenhuma. Ele explicou toda a jogada, que a melhor jogada dos uruguaios era justamente... o Schiaffino era o craque deles, era o jogador cerebral que colocava na direita no Didi. O Didi era muito rápido e no primeiro gol ele cruzou para trás. E o Schiaffino chutou. No segundo ele dá um passo para o lado meio que para antecipar para o chute. A bola entra de uma forma incrível, né, entre ele e a trave. E assim, é importante dizer que nessa partida, assim, as duas equipes se conheciam muito, né? Então eu desde 2000 que eu já fui ao Uruguai diversas vezes, né? E aí acabou que, enfim, eu cursei Direito, terminei meu curso de Direito em 2004, cheguei a advogar um tempo, tenho a minha OAB. No final do curso de Direito, escrevi também um trabalho final, uma monografia relacionada com o direito desportivo, na qual, inclusive, eu tentei investigar, na época, o escândalo da CPI da Nike, que foi um escândalo brabo, né? Eu não me lembro, recorda. Então, foi aberta uma CPI em 2000 para tentar fiscalizar, né, diversos escândalos envolvendo o contrato com a Nike. Por mais que Contrato de quem? Os contratos comerciais, contratos de publicidade da seleção, os jogos da seleção, né? Enfim, por mais que a Nike fosse a grande patrocinadora e que a CBF, desde a Constituição, né, de 88, tem uma autonomia desportiva, né? Ela ainda era uma entidade teoricamente sem fins lucrativos, que não podia dar remuneração para os seus dirigentes, ou seja, né, houve toda uma tentativa de fiscalizar contratos, inclusive sobre a Copa de 98, só que acabou, infelizmente, né, não dando em muita coisa, né, justamente porque a maior parte dos juristas entendem que essa autonomia é irrestrita. Eu, particularmente, acho que deveria ter alguma forma de fiscalização da CBF por parte do Estado, do Ministério Público da União. Esse era o tema da minha monografia, porque ela lida com o patrimônio histórico brasileiro. Mas essa é uma tese minoritária. Enfim, aí eu me formei em Direito em 2004, advoguei até 2006, e aí o campo, né, de história do esporte, de história do futebol, ele tinha crescido muito, o campo acadêmico.
Então eu comecei a participar de grupos de pesquisa, primeiro na FRJ. Você fez mestrado na UERJ, né? Fiz mestrado na UERJ. Foi o que o seu mestrado? Então, eu comecei participando de um grupo de pesquisa do FRJ, o Esporte, sou um dos membros fundadores do Esporte, no IFIX, que já tinha o Vitor Melo coordenando e alguns colegas importantes no campo hoje, né? O Vitor Melo, uma das maiores referências. Só que eu conheci um professor, né, o Ronaldo Elal, inclusive, e me identifiquei muito com o trabalho dele e mesmo com ele. Nós nos tornamos grandes amigos depois, mas eu tive a oportunidade de procurá-lo, falar da minha ideia, que foi justamente falar sobre as Copas de 1930 e 1950. A primeira Copa realizada no Uruguai, né, e a Copa no Brasil. A partir da perspectiva uruguaia. Eu já tinha ido no Uruguai, eu já tinha coletado material mesmo na época, e aí eu acabei fazendo meu mestrado numa outra área, quer dizer, na comunicação social, na UERJ. Entrei enfim, fiz a seleção, na época fui até o primeiro colocado e ingressei no mestrado em 2008, justamente para pesquisar, né, essas duas Copas a partir principalmente do olhar uruguaio, da perspectiva uruguaia. Então a minha dissertação de mestrado, que acabou resultando em diversos artigos, muitos deles escritos também junto com o meu orientador, né, com o Ronaldo Elal, ela não se transformou num livro específico, mas sim em diversos artigos acadêmicos. Alguns deles estão, inclusive, nesse livro aqui. Que nós já vamos falar sobre eles. Mas curioso, eu não tinha gravado essa importância do Uruguai lá atrás, né? Quer dizer, eles foram bicampeões olímpicos, sim, antes da primeira Copa do Mundo e ganharam a primeira, sim, né? É um país que hoje ainda é um país pequeno, né? Hoje tem pouco mais de 3 milhões, né? Mas teve uma importância do esporte impressionante. Não, uma importância fundamental para o futebol. Isso que eu fui buscar também no Uruguai, assim, que depois tem colegas pesquisadores uruguaios que eu dialogo e tal. A primeira Copa do Mundo acabou sendo realizada no Uruguai muito em função, né, desse surgimento do futebol da América do Sul para o mundo nos dois Jogos Olímpicos, em 24 e 28, na França, em Colômbia e Amsterdã, quando eles se tornaram campeões. Até então, a FIFA foi fundada em 1904 e tinha um projeto de realizar uma Copa do Mundo. Seu presidente Jules Rimet queria muito realizar uma Copa do Mundo. Mas veio a Primeira Guerra Mundial, sim, que acabou, de certa forma, impossibilitando esse projeto, e a década de 20 também vai ser uma década muito marcada tanto pela ascensão dos regimes, né, totalitários, do fascismo, depois do nazismo, quanto pela crise econômica de 29. A história, né, da realização da Copa de 30 é muito interessante porque tem dois grandes articuladores, o Jules Rimet e um diplomata chamado Eduardo Buero, que eu quando eu fui pesquisar no Uruguai... Jules Rimet, francês. E o Buero... uruguaio. Que também, eles se tornaram muito amigos, e aí veio a possibilidade do Uruguai organizar a Copa do Mundo, justamente como também uma celebração dos 100 anos da Organização Constitucional do Uruguai. Daí o nome Estádio Centenário, que foi construído em pouquíssimo tempo para a época, um estádio enorme. A primeira Copa do Mundo somente se realizou, né, enfim, devido a essa vontade. O Uruguai, no início do século, foi um país que teve um desenvolvimento político, econômico muito grande. Era conhecida como a Suíça da América do Sul, isso, a Atenas do Prata, pelo seu desenvolvimento. E o futebol uruguaio, desde o início, tinha muitos jogadores também negros que se destacavam, como Gradim, como Leandro Andrade, né? Então, assim, o futebol uruguaio é fundamental para a história das Copas do Mundo. A primeira Copa somente se realizou devido à articulação desses dois homens, né? Enfim, personalidades, junto com o presidente na época uruguaio, Campesteg, que, inclusive, o Uruguai, pouca gente sabe, vieram 4 delegações europeias, e eles vinham de navio, e para disputar uma Copa um ano depois da grande crise de 29. Os uruguaios tiveram que bancar as delegações que vieram.
economicamente, bancaram a delegação dos países Romênia, Bélgica, Iugoslávia e França. Foram os 4 países europeus que vieram para a disputa. Eu estive lendo numa publicação do Globo, agora essa semana, uma coisa que eu desconhecia, que a gente está vivendo a primeira Copa com 48 clubes. Sim. Mas essa de 1930 tinham 13 clubes Sim. só, né? E várias outras Copas só tinham 13 clubes. Se não me engano, a Copa de 50 também só tinham 13 clubes. Tiveram 13 clubes não, 13 países. Tiveram desistências, como a Argentina em 50, que não chegou. Né? Então, algumas Copas do Mundo, é interessante, sim, o título, né, hoje da entrevista. Né? Por que eu que você deu, né? Por minha solicitação. Não, a questão assim, eu entendo que o evento Copas do Mundo, né, tem um conceito de um historiador muito importante, o inglês Eric Hobsbawm, né, que escreveu Era dos Extremos, Era dos Impérios. Ele trabalha ele tem um livro junto com outro historiador, Terence Ranger, que ele fala da invenção das tradições. Nos meus trabalhos, tanto na minha dissertação de mestrado, quanto na minha tese de doutorado, foi sobre a Copa de 78, a gente vai falar mais à frente, eu trabalho com essa ideia. As Copas do Mundo são grandes eventos que são, ao mesmo tempo, tradições inventadas que têm muito a ver com a questão da importância dos nacionalismos, né? Ou seja, a gente passa a acreditar que aquele espetáculo esportivo acaba sendo uma representação de disputa de nações naquele momento. Isso começa em 30 com toda uma questão política por trás, com a questão da afirmação da identidade uruguaia, ou charrúa, como eles eram conhecidos, né, da garra charrúa. Então, o que quer dizer charrúa? Charrúa tem a ver com uma tribo indígena que viveu no Uruguai, mas que vivia no território uruguaio, mas que paradoxalmente acabou sendo destruída, extinta pelos próprios uruguaios. Mas acaba sendo... Que não é uma coisa rara de acontecer. Né? Mas o que é paradoxal, e eu fui até questionado na minha banca por um professor uruguaio, que foi muito meu amigo, e enfim, o Guillermo Dilti, que era um grande professor da UERJ de literatura latino-americana, e tinha estudado nos Estados Unidos. Assim, essa questão da garra charrúa, porque, por exemplo, o futebol brasileiro tem uma representação simbólica que é o futebol arte. Que surge em 38 a partir de um artigo do Gilberto Freire do futebol mulato. O futebol argentino tem a viveza criolla, que surgiu na década de 20 com cronistas como Borocotó na revista El Gráfico. O que é viveja criolla? Viveja criolla seria uma espécie de malandragem mestiça, mas o mestiço dele é o mestiço do híbrido do espanhol com o criojo, né? Daquela ideia daquele filho de espanhol italiano que se misturou. Não é criojo de crioulo, de negro. Não tem a ver com negro, tem a ver com o criojo, filhos das elites espanholas. Mas, enfim, então eu entendo que a maior parte das Copas do Mundo, né, talvez, enfim, eu já estudei algumas, 30, 50, 78, 82, tenho livros, artigos, né, e já li muito sobre as outras, sobre 70, quase todas acabam envolvendo questões também políticas e geopolíticas, independentemente da paixão natural que as pessoas tenham pelo esporte. Né? Então, assim, não é uma questão assim, a teoria do ópio do povo, ela está ultrapassada. Futebol, ópio do povo é uma coisa muito mais assim... Para quem não pegou essa fase áurea dessa expressão, que era essa? Como é que essa expressão surgiu? Essa expressão surge... Não é uma expressão brasileira, né? É uma expressão, é uma compreensão do esporte, não era não? Ou era brasileiro isso? Realmente aí eu não sei a origem, né, aonde surgiu na primeira vez. Mas o sentido, né, eu acho que vem um pouco de uma metáfora, a própria ideia do Marx, da religião como ópio do povo. Né, isso é que me veio essa associação. E principalmente na década de 60, 70, assim, né, com uma visão, talvez, de grupos de esquerda, né, de tentar olhar para o futebol como algo que era, enfim, que prejudicava as pessoas a terem, de certa forma, um conhecimento político, né, ter uma conscientização. Lembrando que essa fase era justamente a fase da ditadura militar, né?
de 64, aí Sim. teve a Copa de 66 e a Copa de 70, que teve uma influência grande do Sim. grupo militar, a ponto do técnico da seleção de 70 ter sido destituído em cima da hora e entrou o João Saldanha, saiu, entrou o Zagallo. Não, com certeza. Então, eu acho que essa expressão é uma expressão que foi muito utilizada no Brasil, principalmente na final da década de 60 e 70, né? No auge da ditadura militar, a vitória de 70, que no campo esportivo foi uma vitória espetacular. No campo da educação física, teve todo um planejamento sensacional feito pelo professor Lamartine, do Altitude Training, eles foram antes. Acabou ficando, de certa forma, no campo político, um pouco maculada por toda essa questão da retirada do Saldanha, né? Enfim, mas de qualquer forma, né, atualmente, né, eu que pesquiso esse período também, existe uma compreensão de que o esporte, de qualquer maneira, ele pode ser utilizado, né, por determinados governos, regimes autoritários, né, principalmente, acho que até a gestão do Avelange, né, enfim, hoje começou a transformar um pouco isso, no sentido que hoje, eu acho que, com relação às Copas do Mundo, elas estão muito mais vinculadas a interesses econômicos das grandes corporações, né, enfim, e da questão, né, muito em função do processo de globalização, de mercantilização, de profissionalização. Eu entendo que as Copas do Mundo hoje têm muito mais vínculos econômicos, né, e às vezes geopolíticos, como a questão das Copas nos BRICS, na África do Sul, Brasil e Rússia, e depois a Copa no Catar, mas acho que o que predomina hoje é a questão muito mais do que a questão nacional ou nacionalista, né? Enfim, mas aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque cada Copa do Mundo, e a gente não vai ter tempo para falar de todas aqui, mas ela acaba tendo uma conjuntura geopolítica específica, né, que tem a ver muitas vezes com interesses políticos e econômicos internos, mas que cada vez mais, como a FIFA se transformou numa organização internacional, multilateral, de certa forma, com interesses econômicos explícitos, né, com patrocinadores gigantescos. Essa questão de passar para 48 equipes, né, eu acho que ela é estritamente econômica e também para agradar geopoliticamente um número maior de personalidades políticas, de país e tal. Você que é um grande estudioso das Copas do Mundo, qual a correlação que você faria? Você falou agora do Jules Rimet e do outro Eduardo Buero. Buero, vou ter que fixar esse nome que eu não conhecia. E o presidente, acho que era o Juan Campisteg, que eles convenceram ele a organizar essa primeira Copa do Mundo. Mas comparando, você mencionou 2 títulos olímpicos do Uruguai em 24 e 28. Comparando Copa do Mundo com Jogos Olímpicos, existe uma mística na questão dos Jogos Olímpicos que é o congraçamento entre os povos, né? Tanto que o símbolo dos Jogos são aqueles 5 anéis representando 5 continentes, não é isso? Isso. Qual você acha que é a diferença dessas duas, que são as 2 competições mais importantes do planeta, né? Envolvendo o mundo esportivo, mas qual é a diferença de caráter entre uma coisa e outra? A Olimpíada são todos os esportes praticamente, incluindo o futebol, que inicialmente era só amador, né? Sim. Como é que você vê essa? Então, eu entendo que são os 2 principais eventos esportivos do planeta, né? Por mais que tenham também eventos, principalmente do esporte norte-americano, como o Super Bowl ou como a NBA, que acabam envolvendo também economicamente muito grande. A origem dos Jogos Olímpicos está muito ligada ao Pierre de Coubertin, a um ideal, a princípio, né, inspirado nos Jogos Olímpicos gregos, mas só que surge dentro de um contexto, né, do capitalismo, dentro do contexto já, né, do mundo contemporâneo, dentro de uma lógica de disputa do recorde, né, de você atingir um recorde, de você ser superior, né?
Agora, eu entendo assim, os Jogos Olímpicos eles surgem antes, em 1896, né? Eles têm essa questão da pluralidade de esportes. Tem o movimento do olimpismo, que eu acho que é muito interessante no sentido assim, de ter essa questão da referência, digamos assim, moral, né? A você ter uma união dos povos, é muito bonito isso na abertura, na cerimônia e tal. Mas eu, particularmente, tenho uma visão um pouco, talvez, hoje pragmática também dos Jogos Olímpicos, né? Que, enfim, desde pelo menos os Jogos Olímpicos de Los Angeles, né? A partir de Seul, 84, Seul, a gente está numa fase que também tá muito mais, os Jogos Olímpicos também são muito mais direcionados para interesses econômicos, para interesses das grandes corporações. Na verdade, assim, tem um pesquisador brasileiro que, infelizmente, que era professor da UERJ, Gilberto caramba, Gilberto não, faltou sobrenome. Mascarenhas, professor Mascarenhas da UERJ, daqui a pouco vem o nome dele, que é fundamental a pesquisa dele sobre Jogos Olímpicos e tal. Ele dividia em 3 momentos, ele tinha uma classificação que você teria os Jogos Olímpicos, numa fase, 3 fases, de 1896 a 1936, seria uma fase de consolidação e um pouco mais com essa lógica amadora, de congregação e tudo. De 36 a 80... Gilmar Mascarenhas. Ele até morreu num acidente indo levar os alunos num sábado de bicicleta, foi atropelado por um ônibus e era uma das maiores figuras. Mas, enfim, de 36 até 36 seria essa fase mais amadorista. Né? Amadora, dessa lógica de união, de congregação. De 36 até 84, uma fase muito vinculada à política, às disputas políticas, porque os Jogos Olímpicos se transformaram, no período Guerra Fria, num espaço de disputa simbólico, fundamental, né, entre a União Soviética e Estados Unidos. Sim. Isso acaba, de certa forma, a partir do momento que a União Soviética entra em declínio e depois acaba se desintegrando, né, isso acaba pulverizando com disputas entre outras nações. Então ele classificava até 84, Los Angeles, né, esse período de um espaço de disputa nacional, de disputa muito forte. E de 84, 88 para cá, digamos assim, de Seul para cá, na minha visão, apesar de eu até já escrevi um artigo ou outro junto com colegas sobre Jogos Olímpicos, mas não é a sua expertise. Enfim, tem um colega lá da UERJ, Fausto Amaro, que escreveu muito sobre Jogos Olímpicos, enfim, tem os especialistas, né, dentro e sobre Paralimpíadas também. Agora, o que eu vejo é que de 88 para cá entra na mesma lógica de mercantilização, da questão dos contratos, das questões econômicas, né? Até mesmo, se destacando em relação à questão nacional. Mas é óbvio que tanto os Jogos Olímpicos quanto as Copas do Mundo ainda são, na minha visão, tradições inventadas que têm um apelo nacional muito grande. Então, assim, por mais que o brasileiro talvez já não esteja mais tão vinculado à seleção em si durante o ciclo da Copa, a gente está percebendo agora, por exemplo, que as pessoas estão nas ruas com as camisas e tal. Eu tenho coleção de camisas, tenho camisas de várias camisas do Brasil. Estou usando essa aqui de 2006. 2006 essa. Que eu fui para uma Copa do Mundo. Quem era o 9 em 2006? Ronaldo Fenômeno. Eu estava no jogo contra a Gana, que ele se transformou no maior artilheiro das Copas até então, né? Hoje acho que é o Müller, acho que é o Gerd Müller da Alemanha. Mas enfim, então assim, comparando, eu acho que ambos os eventos têm essa questão de um apelo nacional muito grande. Os Jogos Olímpicos acabam, de certa forma, sendo mais plurais por terem um número maior de esportes, mas a lógica, para mim, é um pouco parecida, porque das Copas do Mundo eu também vejo assim que a questão das Copas do Mundo é como elas começam em 30, eu acho que ela não teve tanto essa fase amadora das Jogos, que ela já começa, a de 30 já tem os interesses políticos uruguaios, a de 34 é realizada na Itália de Mussolini. Mussolini praticamente obrigava a seleção, né? Eles tinham que vencer aquela Copa, né? Então, assim, 38 na França, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, Itália vence novamente. A Guerra Mundial foi 39, né?
Então, assim, que é a primeira vez que a seleção brasileira se destaca mesmo, com o Leônidas da Silva, né? Enfim, e aí daí que surge a mítica, né, do futebol arte, justamente com o Gilberto Freire, que escreveu Casagrande Senzala, que valorizava a questão da miscigenação. Então, é toda uma lógica importante dentro da nossa história de valorização. Por mais que o Gilberto Freire hoje sofra críticas posteriores e tal, eu defendo ainda, e já dei aula algumas vezes sobre Casagrande Senzala, que essa é uma obra fundamental para a nossa, para a nossa academia, para a nossa sociedade. E ele vai ser muito importante porque esse conceito... O Vasco também teve uma contribuição importante na história da inserção do negro e do operário no time de futebol, né? Quer dizer, um pouco antes disso, na década de 20 ainda, né? Sim. Agora, me permita discordar um pouco, assim, antes do Vasco ter... já tinham outros clubes, como o Bangu, que já tinham tido jogadores negros. Sim. E o Vasco foi o primeiro a ser campeão. Eu vou entrar num tema polêmico aqui, sensível e tal. Não, antes de você concluir, na verdade, eu acho que o que marcou a história do Vasco nessa questão foi ele ter se recusado a disputar um campeonato quando foi proibido. Sim. Né? Quer dizer, o Vasco disse, então, se eu não posso jogar com os jogadores negros e operários, sim. Então eu não vou participar. E naquele ano, então, ele disputou uma outra liga. Porque você tinha outras ligas. Quer dizer, eu acho que isso foi o grande marco. Foi um marco, né? Foi um marco simbólico fundamental. Planetário. Foi um marco... Esse fato é reconhecido no planeta todo. Um marco não é questão de opinião, né? Não mas o que, assim, eu não concordo com algumas narrativas, e aí, assim, vou ser muito sincero, inclusive de colegas, de que, assim, o Vasco estava na luta contra o racismo. Não, a sociedade era extremamente racista ainda. Os jogadores do Vasco, pelo que eu já li, não podiam frequentar, os jogadores negros e operários, o clube de uma forma geral. Não podiam nos bailes sociais. Então, assim, teve uma importância muito grande, né? Agora, eu respeito, porque a história... ela é feita de narrativas, de diferentes narrativas, de diferentes construções. Respeito muito a história do Vasco da Gama. Meu pai era vascaíno. Teu pai era vascaíno? Meu pai era vascaíno, meu avô botafoguense, como eu falei, meus primos tricolores, e eu virei Flamengo por causa do Zico e daquela geração maravilhosa. Agora, eu acho que existe um certo, às vezes, exagero, inclusive entre colegas acadêmicos, né, na análise dos fatos e das fontes. Mas, assim, também não é a minha especialidade. Eu não escrevi até hoje. E aí, voltando para as Copas, né, quer dizer, a gente sempre tem essa questão... a própria Copa de 50 no Brasil, ela teve uma importância política. Foi a primeira Copa depois da guerra. E o Brasil é escolhido como sede, em 46. Teve toda uma disputa política para onde seria construído o Maracanã. E aí tem uma importância do Mário Filho, que era o presidente do Jornal do Esporte, né, irmão do Nelson Rodrigues, uma importância do próprio Gilberto Freire, que era amigo dele, e uma disputa com o Carlos Lacerda, que queria levar o Maracanã lá para Jacarepaguá. E uma outra questão, assim, houve todo um discurso assim, da importância da realização da Copa de 50 para mostrar para o mundo a capacidade de grandiosidade do povo brasileiro. No momento de alinhamento político do Brasil com os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Então, assim, esse período das Copas, digamos, até a Copa de 82, 78, né, é um período muito marcado, na maior parte dos eventos, por questões políticas, né, distintas, né, independentemente de vitória pelo Brasil em 70, a Copa de 78, que, enfim, foi o objeto da minha tese de doutorado, ela tem isso como algo muito marcante. Então, né? Você já falou do mestrado, que acabou sendo em comunicação. Sim. E aí, essa de doutorado já foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Sim. E qual foi o mote dessa... Então, aí... eu voltei para a minha área de origem, né? Quer dizer, eu tenho essa formação bem heterogênea, fiz História, Direito, especialização em Relações Internacionais e mestrado em Comunicação. Voltei para a minha área de origem para fazer o doutorado com o Vitor Mello, né? Na UFRJ, que é uma das grandes referências também, e
assim, eu participava de um grupo do esporte UFRJ, né? E aí o meu projeto inicial era comparar a Copa do Mundo de 1978 com a Copa do Mundo de 82. A primeira Copa que eu assisti foi a de 82. Esse doutorado foi em que ano que você entrou? Entrei em 2012. 2012, você estava lá atrás, você voltou uns 20 anos atrás, né? Mais ou menos. É o que estaria dentro do que a gente chama de história do tempo presente e nova história política, com metodologia. E eu entrei no programa do FRJ, que era História Comparada. Então a ideia inicial era comparar a Copa de 78 com a de 82, utilizando como fontes no Brasil. Foi o que eu utilizei: a Placar, a revista Placar e o Jornal do Brasil. Na Argentina, eu utilizei a revista El Gráfico, a mais antiga de esportes da América do Sul, e o Clarim. Uhum. E aí a ideia era comparar esses diferentes veículos. A ditadura argentina, ela estava no auge, né? Em 78, porque tinha sido, né, começa em 76, essa ditadura, porque tiveram várias, mas essa que talvez tenha sido a mais violenta, né, em termos de desaparecidos, de mortos, de torturados, começou em 76, com a queda da Isabelita Perón e a chegada da junta militar, como montado pelo Videla, pelo Rafael Videla. E relembrando que a Copa de 78 foi na Argentina. Foi na Argentina. Uhum. A ditadura no Brasil, de certa forma, já estava indo para uma distensão, para uma redemocratização, em 78, final. 7 anos depois, houve gás, 79, lei da anistia, do pluripartidarismo. Então, assim, os veículos brasileiros tinham mais autonomia até para criticar e tudo. Então, ficou interessante essa comparação, né? Então, a minha tese de doutorado era para comparar a Copa de 78 e 82. Comparar em que aspecto? Comparar a partir não era aspecto de futebolístico. Não necessariamente. Uhum. Então, não é um trabalho estatístico. Comparar, enfim, as representações sobre o evento, né? Então, representações sobre essa questão, as representações simbólicas do futebol brasileiro e do futebol argentino nas quatro fontes. Então a questão do futebol arte, futebol força, aquela seleção de 78 acaba sendo enquadrada não como uma brasileira. Seleção genuinamente brasileira, né? Tem a questão da viveza, se espelhando muito no futebol europeu, né? Por causa do Cláudio Coutinho, do overlapping, tudo. E por outro lado, a Argentina era vista como resgatando aquela ideia de viveza crioula. Esse é um capítulo. Outro capítulo, eu analisei algumas personalidades legitimadoras daquela Copa de 78, mais especificamente a onipresença do Rafael Videla, que era o presidente da Argentina. A questão do almirante Heleno Nunes, que era militar, presidente da CBD, vascaíno. Anterior quer dizer, que antecedeu a CBF, né? Era a Confederação Brasileira de Desporto, CBD. A figura, analisei a figura, tem um capítulo que é sobre Cláudio Coutinho, Menotti, porque o César Luiz Menotti era o técnico da Argentina, que era o técnico da Argentina, né? Ele era de esquerda, ele tinha sido da juventude peronista, ele tinha uma questão política, só que lá na Argentina, diferentemente do que aconteceu em 70 aqui no Brasil, quando a junta militar assumiu, ele já vinha fazendo um trabalho desde final da Copa de 74, manteve ele, acabaram decidindo por mantê-lo. Então tem, por exemplo, no Clarim, ele escrevia no Clarim crônicas muito interessantes do ponto de vista até mesmo das entrelinhas, das representações. Então, assim, o trabalho do historiador, assim, ele analisar as fontes de forma fidedigna. Sim. Por mais que não seja, né, neutro, obviamente, tem um primeiro capítulo que eu falo de toda a conjuntura política, que eu falo também que... Geraldo, me disse se o livro está aparecendo naquela câmera aqui, ou se você prefere que eu use a outra câmera, para as pessoas verem sobre o que nós estamos falando agora, nesse momento, né? Eu vou ler aqui que o título do livro... Isso, o título do livro é Argentina 78,
e tendo como subtítulo Uma Copa do Mundo Política, Popular e Polêmica. Então, esse livro é da editora Apris e essa edição aqui é de 2018. Essa é a primeira edição? Eu defendi, né, enquanto tese de doutorado em 2016 e eu publiquei em 2018, na época da Copa da Rússia. Então, a editora Apris, que é uma editora de Curitiba, no Paraná. E por que esse título, hein, o Álvaro? Uma Copa do Mundo Política, Popular e Polêmica. Então, eu, após fazer a pesquisa toda, né, enfim, o trabalho de historiador, eu fui a Buenos Aires. Na época fiquei uns 15, 20 dias próximo da biblioteca, imerso, aí consegui tirar fotos de todo o material. Depois de analisar as fontes todas, né, e aí também tem a qualificação, que é o momento antes da defesa do doutorado. Como eu falei, o projeto inicial era comparar a Copa de 78 com a de 82 nesses 4 veículos. E eu coletei material para tudo isso. Quando chegou na minha qualificação, a minha banca falou, olha, ela foi unânime, meu orientador já tinha falado, e a banca falou, você tem muito material, você tem muita coisa, você vai ter que cortar. Eu falei, mas como assim? Não, e o livro... O livro ficou só sobre 78. O livro tem 200 e quase 280 páginas. E você teve que cortar de 82. Ele falou assim, você decide se vai ser sobre 78 ou 82. Aquilo para mim foi uma dor no coração, porque a primeira Copa que eu assisti foi de 82. Mas eu segui a banca e o meu orientador falou, cara, fecha essa etapa. Foi pragmático. Você vai fazer um ótimo trabalho e depois você tem material para continuar escrevendo sobre 82. Antes de você continuar falando sobre isso, eu fiquei curioso. Por que você não fez a de 82 logo em seguida? Os caminhos da vida. Já tinha o material pronto? Os caminhos da vida. Acabei escrevendo. Eu escrevi vários artigos importantes sobre 82 e mais recentemente idealizei o livro sobre 82 que eu organizei com... Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas o título, voltando ao título, né? Após coletar todo o material e analisar esse material, tanto dos veículos brasileiros, né? A Placar e o Jornal do Brasil. Então lia todas as crônicas, via também as notícias políticas. A Copa de 78, ela acabou tendo uns agentes legitimadores, como o próprio Henry Kissinger, que estava lá sentado do lado do Videla. Henry o próprio Kissinger João, americano, nos Estados Unidos. O ex-chanceler, o próprio João Avelange, né? Teve, durante a época, uma contestação da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, pelo Jimmy Carter, com a questão dos direitos humanos. Porque, assim, uma das maiores barbaridades dessa Copa era a final, por exemplo, que aconteceu entre a Argentina e a Holanda, fica a menos de 1 quilômetro da famigerada, do que era um dos principais centros de detenção e repressão, que era a ESMA, de tortura da Escola Superior de Mecânica Armada. Então, assim, é uma Copa... Menos de 1 quilômetro. Menos de 1 quilômetro. Hoje é um centro de memória muito importante, vale muito a pena, e é do lado do Monumental de Nunes, do estádio do River Plate. Agora, então, depois de analisar tudo, e eu comecei a elaborar os capítulos, né? Então, assim, o primeiro capítulo, por exemplo, só para ter para vocês, para ficar mais claro o que eu vou explicar. Deixa eu ver aqui... Primeiro capítulo, a Copa do Mundo na Argentina, nacionalismo e mobilização social prévia em torno do evento. Então, toda a questão das mobilizações populares, das pessoas no estádio, das bandeiras. Isso feito pelo governo. Isso também nas reportagens, né? Havia uma comoção real, independentemente da situação, né, enfim, trágica que o país estava passando. Houve uma tentativa de boicote internacional, que foi a Copa, antes da Copa, né? Um segundo capítulo, seleção nacional e manifestações populares. Então tem a questão, por exemplo, de algumas vozes dissonantes integradoras, né? Enfim, de alguns... quando surgem as Madres de Maio, eles tentam reprimir as Madres de Maio durante as mães a Copa, da Praça de Maio. As mães da Praça de Maio. Enfim, existia também... Quer dizer, para quem não era desse tempo, não se recorda, eram as mães
de meninos e meninas desaparecidos pela ditadura. Pela ditadura, né? Então, tem um terceiro capítulo aqui, personalidades legitimadoras e marcantes do evento. O Rafael Videla, o Almirante Heleno Nunes. E o último capítulo é que eu falo de estilos de jogo e a construção dos estereótipos nacionais. Que aí falo da viveza. Então, ela é política por tudo que envolveu a realização desse evento. Por toda essa questão da ditadura argentina. Ela acaba sendo popular porque o que é possível de ver, e que hoje muitos argentinos até têm vergonha de admitir, essa Copa é uma Copa que, por ter sido vencida justamente durante a ditadura militar, eu que já estive na Argentina diversas vezes, conversando nos boliches, nos cafés e tal, a maior parte dos argentinos, principalmente das novas gerações, tem vergonha. Porque foi a seleção, teoricamente, da ditadura. Agora, no campo futebolístico, era um time muito bom. Sim. E, de certa forma, Quem era a estrela desse time, que eu não estou lembrando? O Mário Kempis foi o grande jogador, mas tinha o Ardiles, tinha o Fidjol. Que era o goleiro. Pelos registros, né, que jogou no seu Flamengo, não foi? Sim, o Baldo Fidjol. Pelo registro dos jogadores, assim, dos jornais, tanto os argentinos quanto os uruguaios, teve um clima de festa no país, independentemente, uma festa num momento trágico. Independentemente de algumas vozes, de algumas contestações, né, enfim, alguns artigos que a gente via, os maiores escritores argentinos era contra o futebol, o Borges, Jorge Luis Borges, era contra o futebol, então ele escreve artigos, por exemplo, dizendo que aquilo era já o Ernesto Sábato era a favor. Então, assim, eu fui contra o futebol por aquela ideia de ópio do povo. Não, ele achava uma besteira, ele era contra... também por isso, um pouco nessa ideia. Então eu acabo abordando... Esse livro é uma visão panorâmica da Copa da Argentina, e eu destaco a questão política, a questão de ter sido uma Copa popular, por mais que hoje exista um enquadramento de memória que o argentino prefere valorizar, obviamente, mas naquela época... muito mais 86. E foi uma Copa muito polêmica. Polêmica em função de questões políticas, polêmica em função do jogo contra o Peru, da goleada de 6-0 contra o Peru. Disseram que o goleiro tinha sido comprado, né? Então, tem várias versões, né? O goleiro, 6-0, o goleiro ele era argentino, naturalizado peruano. Assistindo o jogo, que eu revi o jogo algumas vezes, a maior parte dos gols ele não teria tido responsabilidade. Mas tem várias questões aí. Dizem que alguns jogadores foram comprados, o próprio técnico também. A seleção peruana já estava eliminada porque era um quadrangular, né? E o Brasil tinha jogado antes, tinha ganho da Polônia por 3-0, 3-1, ou seja, a Argentina precisava dar uma diferença de 4 gols e jogou depois. Assim, o que eu sempre falo sobre esse jogo, e eu tenho um capítulo que eu resolvi falar sobre o futebol peruano. Tem várias hipóteses, tem várias histórias. Agora, como historiador, eu não tenho como comprovar nenhuma delas. Que o goleiro foi comprado, que assim, não tem. Por mais que alguns jornalistas já tenham feito essas denúncias e afirmem categoricamente. O que eu acho que é muito emblemático, simbólico, e que é público e notório, porque saíram nos veículos de comunicação, e que é muito significativo, foi a questão de que o próprio Jorge Rafael Videla foi ao vestiário peruano e discursou para os jogadores antes da partida. O presidente da Argentina. O presidente da Argentina, em nome da Irmandade Latino-Americana. Quer dizer, é uma questão... Isso, sim, tem como ser afirmado, porque isso está nos jornais, inclusive no jornal argentino. Né? Que ele desceu, foi lá, discursou. Agora, eu não acredito que uma equipe inteira é comprada, por exemplo. Sempre terão aqueles jogadores profissionais de bom caráter. Mas a gente pensar, inclusive nessa saída do Videla ao vestiário, já mostra que havia um clima totalmente negativo para os próprios peruanos. Eles deviam estar doidos para acabar aquilo e ir embora do país e se livrar daquele problema. Aí tem registros de que parece que houve... Peru também era uma ditadura, do Bermúdez Morales,
Francisco Bermúdez Morales. Então parece que teve uma transferência de não sei quantas toneladas de trigo na mesma noite do jogo. Então, assim, é uma expressão, enfim, castelhano, os argentinos, né? No creio em las brujas, pero que las ai, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu. Mas também, se a gente analisar a campanha brasileira, assim, para pegar assim, pelo lado futebolístico apenas, o Brasil não fez uma Copa... Né, quem salvou o Brasil de ser eliminado foi o Roberto Dinamite, né, que é o grande ídolo do Vasco da Gama, que era defendido pelo Heleno Nunes e que a princípio não entrou jogando, que era vascaíno. E já na Copa de 82, o que você falou, né, o futebol da seleção brasileira de 78 não estava com essa bola toda, mas já na de 82 foi uma surpresa a gente ter acontecido aquele desfecho. Nós vamos fazer um intervalo, o Geraldo já apontou a necessidade da gente dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Beleza. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, voz e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, uma iniciativa da nossa ONG, do Centro de Apoio ao Tabagista, aqui na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, e hoje, saindo dos temas centrais do nosso programa, que são questões ligadas à saúde, estamos falando sobre esporte, que não deixa de ser também uma questão ligada à saúde, mas alguns aspectos do esporte nós estamos hoje falando sobre, inclusive, questões políticas. Durante o intervalo eu me lembrei de uma questão política no Brasil da Copa de 70, que foi criada, quer dizer, em plena ditadura. A ditadura tinha 6 anos de existência, antes do AI-5 ainda, não, AI-5 é de 68, né? 68, 13 de dezembro. Já 2 anos já em vigência 13 de dezembro, no final de... Isso. 1 ano e meio em vigência do AI-5, e criar aquela musiquinha do Esse é um País que Vai para Frente, e 90 milhões em ação, quer dizer, era uma coisa como se o regime e a seleção unissem um país, entre aspas, que estivesse desunido pela questão da ditadura, né? E eu me lembro de quando os jogadores brasileiros de 70 voltaram, todos eles ganharam um Fusca. E o interessante, e essa é uma coisa política, né, que em parte é o que nós estamos falando aqui no programa hoje, é que sempre foi o interesse do mandatário do momento, né, de receber esses vencedores, né, no Palácio, no Planalto. E eu acho que esse foi uma das coisas importantes para a Argentina ter forçado ganhar aquela Copa, né? Como se validasse um grupo autoritário que estava no poder há 2 anos e associasse esse grupo à vitória, né? Sim. Quer dizer, o nosso governo aqui ditatorial deu uma Copa do Mundo para o povo argentino, né? Agora, você comentou que a sua tese de doutorado foi dividida entre a Argentina de 78 e a Copa de 82, que foi na Itália, não? Foi onde essa Copa? Na Espanha. Na Espanha, isso. E o Brasil tinha um timaço, né? Com um meio de campo de Sócrates, Cerezo, Zico, Falcão. Era um timaço aquele. Mas aí você, na hora de publicar, os seus mentores lá, as pessoas que estavam te orientando, sugeriram que você dividisse o trabalho e deixasse um livro só para a Copa de 78, e o de 82 acabou sendo uma construção um pouco diferente, né? Não é assim uma coisa que tem só a sua assinatura, como na de 78, o livro. Sim. Como é que foi então a criação desse segundo livro? Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Esse aqui, né? Na verdade, eu tenho um livro, assim, esse foi o primeiro que eu organizei em 2014, que é uma coletânea de artigos. Antes da Copa de 78, em 2014. Uhum. Que é um livro que eu organizei junto com o Ronaldo Elal. Em cima do mestrado, né? Também uma coletânea de artigos, assim, eu acho que também foi um livro importante. Diz o nome do livro. Copas do Mundo. Vamos mostrar. Copas do Mundo. Comunicação e Identidade Cultural no País do Futebol, a organização de Ronaldo Elal e Álvaro do Cabo, nosso convidado. Está aparecendo aí, Geraldo? Mais para cima. Mais para cima. Aí, tá bom? Tá. Então, esse aqui, a editora não é o mesmo do outro, né? Esse saiu pela Eduerge. Ed Uerge, né? A editora é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa edição é de... Deixa eu ver aqui, de que ano é? Não está aparecendo. 2014. 2014. Tá certo, tá escrito aqui, sim. Esse livro, só para eu falar rapidamente, esse livro foi um livro que nós organizamos lá na época, através do Leme, que é um outro grupo de esporte que eu também participo, Laboratório de Estudos e Mídias de Esporte. E foi um livro que circulou bastante, era ano de Copa do Mundo, né? Teve um lançamento bacana com artigos de diversos pesquisadores importantes do campo. A Copa do Brasil? A Copa no Brasil. Uhum. E é interessante, assim, hoje, né, quando a gente olha para o título, até mesmo identidade cultural no país do futebol. Hoje em dia, até mesmo essa questão do país do futebol tem sido cada vez mais
contestada, polemizada, no sentido da seleção, né? Porque foi uma Copa que acabou sendo, do ponto de vista futebolístico, trágica, com aquele impactante, com aquele 7-1, né? E a impressão que muitos dos pesquisadores, e acho que até a grande parte das pessoas de senso comum que a gente conversa, seja na praça, no bar, no trabalho, é que não existe mais aquela paixão, aquele vínculo tão grande com as Copas do Mundo. Mas esse livro foi um livro importante, né, dentro dessa discussão. E sobre a Copa de 82, então... Mas antes, então, de você pular o tema para a Copa de 82, vou fazer uma lembrança aqui em cima do que você falou, que havia uma coisa diferente, uma tensão diferente. Quando eu era jovem, por exemplo, a convocação da seleção para a Copa de 70 ou de 66, que eu tinha 11 anos, havia uma apreensão se o jogador do seu time seria ou não convocado. Era um momento de muita tensão, de muita expectativa, de muita emoção. Quando ele era convocado, aquilo era uma vitória. Quando era convocado o jogador do outro time, aquilo era uma derrota. Porque todos os jogadores, quase 100% deles, jogavam no Brasil em algum time do país, né? Então eles tinham uma identidade. Quando a seleção convocava o Zico, era a torcida do Flamengo que estava sendo exaltada. E a mesma coisa o Roberto Dinamite. Então eu me lembro na Copa de 82, o Roberto foi preterido pelo Serginho Chulapa, não sei se você lembra disso, que era não sei se era do Santos ou do São Paulo, mas e a gente vascaíno ficava revoltado, porque o Roberto geralmente era banco para Serginho Chulapa, né? Então eu acho que um pouco dessa perda desta mística, primeiro é não estar ganhando, né, com o futebol arte, porque disse que a seleção de 94 não era tão artística assim. Tinham dois artistas, que era Romário e Bebeto, né, e tinha um carregador de piano que era o Dunga, para mim o maior volante que eu já vi jogar na minha vida, que eu dei a sorte de ter jogado no Vasco depois que saiu do Internacional. Mas ele, para mim, era mística, para mim, ele era uma liderança extraordinária. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, parte dessa seleção brasileira atual, eu não sei quem são esses jogadores, não sei onde eles jogam, né? Eu não tenho nenhum afeto envolvido por esses jogadores, né? Tirando um Vini Júnior, que é conhecido. Quem era Rafinha antes de sair do Brasil? Jogava onde esse Rafinha, né? A gente não sabe, Bruno Guimarães e por aí afora, né? Quer dizer, enfim, eu acho que isso também contribui para um certo distanciamento, né, da seleção. Mas eu acho que se a seleção, por exemplo, hoje ganhar do Marrocos, ganhar e for passando, eu acho que a mística volta. Mas vamos lá. Copa de Só para comentar, eu concordo plenamente. Não precisa ser pesquisador acadêmico. Essa é uma das principais hipóteses para que, assim, justamente esse distanciamento que a maior parte dos jogadores tem. Muitos saem, às vezes nem jogaram em nenhum time aqui no Brasil, já saem né, como garotos e daqui a pouco eles já... Então essa questão, eu acho que tem a questão do distanciamento e a questão também, eu acho que econômica também, né, dessa... Né, da gente perceber que, enfim, e que no fundo existem várias questões ali de interesses políticos, de interesses de empresários, de interesses de pessoas vinculadas à CBF, na escalação, né, várias coisas que, enfim, de certa forma a gente tem conhecimento, mas não sabe dar detalhes e tal. Então isso tudo acaba, com certeza, motivando esse distanciamento. Então vamos lá, Copa de 1982, Imprensa, Histórias e Memórias é o subtítulo, e os organizadores, Ronaldo Elau, Álvaro do Cabo, aqui presente, Leda Maria da Costa e Felipe Mostaro. Fala um pouco desses três que eu citei, Ronaldo, Leda e Felipe. Então, o Ronaldo Elau é professor da UERJ, de comunicação, sociólogo, né, enfim... Nos tornamos grandes amigos, depois que foi meu orientador no mestrado, já publiquei muitos artigos com ele, organizei, né, filho do ex-presidente Jorge Elau. Isso que eu ia perguntar. Filho do ex-presidente Jorge Elau, que eu tive... presidente do Flamengo. Presidente do Flamengo, eu tive a oportunidade e prazer de conhecer até alguns anos atrás.
E, enfim, o Ronaldo se tornou um amigo pessoal, realizou um sonho da minha vida, que foi poder conhecer o Zico pessoalmente, tirar foto e entrevistá-lo também para esse livro, né? Que foi uma coisa muito bacana. A Leda é uma colega também de longa trajetória, que atualmente é professora da UERJ. Leda é vascaína, ela também? É como você, e ela defende muito essa narrativa toda do Vasco, e o que é bacana. E o Felipe Mostaro, ele é professor da UERJ, inclusive o Felipe, enfim, ele tem uma atividade na UERJ que é muito legal lá, que é a Escola de Narradores. Ele tem um laboratório que é o Audio Lab, porque ele é professor de rádio, né? Então, e ele entrevista, quer dizer, ele também faz entrevista. Ele agora, durante a Copa do Mundo, ele está cobrindo todos os jogos, ele está com um programa chamado Bem Alunos, que talvez eu até participe. É um cara, ele veio de Minas Gerais. Depois você me manda o link para esse programa, que na reedição do programa dele, na reedição do nosso programa, eu ponho uma legendazinha. Show. Com a indicação. Vou falar com ele. Como é que é o nome do programa? Não, na verdade é Escola de Narradores. Não, você disse que Audiolab, ele tem, ele tá com, tem um programa que vai ser o Bem Alunos, que vai ser o balanço da rodada, e que ele vai convidar. Então, assim, na verdade, como eu falei anteriormente, assim, eu fiquei com material antes desse livro ser idealizado e enfim, organizado. Eu tenho pelo menos eu tenho 3 artigos, mas 2 em livros, até um livro importante sobre futebol e ciências sociais, sobre a Copa de 82. O material que eu tinha, eu acabei elaborando artigos acadêmicos sobre a Copa de 82. Não fiz um novo livro, não tive talvez o fôlego para isso, porque, enfim, acabo trabalhando em diversos lugares, vida pessoal, depois veio pandemia, né? Mas esse material serviu para 2 artigos que eu publiquei antes desse livro, em livros importantes do campo. E eu estava na UERJ, fiquei na UERJ de 2022 a 2024 com uma bolsa de doutor para pesquisa e para dar aula, né? E aí eu propus esse projeto de um livro sobre a Copa de 82, que fosse uma obra coletiva e que a gente convidasse pesquisadores da comunicação e da história. Então, um livro coletivo que tem participação, por exemplo, de um pesquisador uruguaio espanhol chamado Juan Simón, que escreveu um dos melhores livros que eu já li sobre a Copa de 82. É o maior especialista sobre a Copa de 82. Ele escreveu um artigo na Espanha, né? Que foi na Espanha. Você lembrou. O Gastón Laborido, que é um pesquisador uruguaio. Então, assim, é uma equipe extremamente... Porque eu queria escrever um livro sobre 82... E que tivesse entrevistas também com jogadores, com torcedores e tal, mas também ficou inviável, né? Então nós nos reunimos e organizamos essa obra coletiva. Por que o primeiro capítulo chama-se A Copa do Mundo? É um capítulo aqui atribuído a André Alexandre Guimarães Couto, A Copa do Mundo de 82 e o Jornal dos Esportes. Porque, então, um dos artigos, né... André Alexandre... Fica à vontade, se você quiser marcar alguma coisa. Não, o André Alexandre, ele é historiador também, amigo meu, e ele tem ele já é pesquisador sobre o Jornal do Esporte desde na década de 40, 50, então ele foi convidado para ver a abordagem a partir do Jornal dos Esportes. Para quem não é do Rio de Janeiro, o Jornal dos Esportes era um jornal que já não existe mais, era um jornal de capa rosa, né, com as letras em preto, mas o jornal de capa rosa se destacava assim na banca de jornal e era um jornal muito lido por quem gostava de esporte, sobretudo de futebol, né? Tanto é assim que o Maracanã, você já citou aqui, o Maracanã chama Estádio Maracanã, mas o nome é Estádio Mário Filho, que era o proprietário do Jornal dos Esportes, né? Então, a ideia, né, quer dizer, eu que elaborei esse projeto e tal, assim, convidei os pesquisadores também, tanto da história quanto da comunicação, porque eu acabo circulando nesses 2 campos. Atualmente eu sou coordenador lá do Simpósio de História do Esporte e Práticas Corporais da ANPU, da Associação da ANPU, que vai ser realizado ano que vem. Então eu convidei colegas historiadores e colegas da comunicação. E o que eles tinham que fazer? Que eu sei que já pesquisaram a Copa de 82, ou tinha alguma coisa, eles tinham que escrever um artigo tentando
efetivamente descrever, narrar como foi a cobertura midiática dessa Copa ou da seleção brasileira dentro desse veículo. Então tem do Jornal dos Esportes, tem uma visão uruguaia através do diário El País. Eu e o Ronaldo Elal escrevemos um artigo que foi a partir da visão da revista El Gráfico. Então cada capítulo, a princípio, aborda um veículo midiático sobre a Copa de 82. Tem o Diano Massarini, eu participei da banca dele de doutorado durante a pandemia. Ele fez uma tese muito boa comparando a visão na antropologia, comparando a visão da revista Placar e da revista World Soccer. Então ele escreveu um artigo para a gente falando sobre que a revista World Soccer também vai exaltar o futebol brasileiro, aquela seleção. Então, na verdade, um outro colega, o Hugo, escreveu sobre a campanha brasileira nos veículos chilenos. A ideia foi justamente, através dessa obra coletiva, né, convocar especialistas, o Bernardo Buarque de Holanda, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, né, que é, enfim, especialista em história oral, né, ele fez um artigo sobre os relatos orais dos jogadores de 82 no acervo do CPDOC. Então, eu busquei, como eu conheço todos eles, né, pessoalmente, eu busquei convidar, né, a ideia do projeto foi minha, só que é um projeto coletivo, eu acho que é fundamental trabalhar coletivamente. O Ronaldo, por ser o professor sênior da UERJ, né, conseguiu viabilizar a organização desse livro. E o recurso, né? Enfim, foi bancado pela FAPERJ, né, e os professores Felipe e Leda também contribuíram muito, porque numa obra dessa, além dos artigos, né, de vários pesquisadores importantes, né, a gente conseguiu entrevistar o Zico e o Juca Kfouri. Então teve todo o trabalho. Agora, Por que o Juca Kfouri? Agora eu fiquei curioso. Houve algum motivo específico? Não, assim, um sonho seria poder entrevistar mais pessoas, mas isso ia ser muito difícil de viabilizar. E aí, por questões também, assim, o Zico era, né, o camisa 10 dessa seleção maravilhosa, uma grande referência. Enfim, não é porque jogou no meu time, mas entendo que o maior craque daquele time naquele momento, pelo menos. E aí o Ronaldo tem o contato com o Zico, eles se conhecem, então também é viabilidade. E o próprio Juca Kfouri também, a gente tinha... O Juca Kfouri, ele era o editor-chefe da revista Placar. Isso. Então, assim, eu acho que eram duas figuras emblemáticas. Uma que estava no campo, né, que deu a sua versão sobre, né, que a gente entrevistou, e, enfim, tem entrevista dele. O que você lembra da versão que ele te deu para aquele desfecho? E qual é o sentimento que ele saiu daquilo, né? Que foi uma seleção, para quem não viu, né? Para quem, por exemplo, não viu a seleção de 70, como eu tive a oportunidade de ver com 15 anos, foi uma seleção maravilhosa, a seleção de 82, né? Uma coisa assim, só tinha craque ali, e a gente esperava que eles ganhassem aquela Copa, né? Ele te passou alguma coisa? Então, né, eu não vou dar, assim, vou dar um spoiler muito grande. Não, mas o Zico, eu entendo que obviamente ele tenha sido uma das maiores, né, frustrações da brilhante carreira dele, né? Num determinado momento da entrevista, eu acho que ele falou que ele dá a entender que quando empatou, o time poderia ter sido mais, né, porque o Brasil sai perdendo da Itália, se não me engano, uma bobeira do Todinho Cerezo. Isso. Empata com um gol do Sócrates. Acho que toma o segundo gol com outro gol do Paulo Rossi, né? Empata com um golaço do Falcão. Devia faltar uns 15 minutos para terminar. E assim, o Zico, eu acho que ele está muito... Enfim, não é porque foi meu ídolo e tal, mas ele é muito direto, e acho que eu acho que ele está muito bem resolvido com essa história, mas o que eu senti é que ele achou que naquele momento, assim, acho que houve uma empolgação com o gol do Falcão, e aquele time, ele era muito ofensivo, ia muito para frente. Ele acha que faltou um certo pragmatismo ali
para jogar mais, talvez, com o regulamento, né? O time foi para cima, aí acabou, teve um contra-ataque, um escanteio, sofreu um terceiro gol, né, do Paulo Rossi. Agora, foram 3 gols do Paulo Rossi. Então assim, né, que foi o grande carrasco. Agora, aquela seleção, né, eu sou suspeito que foi a primeira Copa que eu assisti, foi deslumbrante, eu tenho realmente uma relação com essa Copa, né, enfim, fico muito feliz com esse livro, apesar de que até, né, tenho que fazer o registro. Esse livro depois acabou sendo organizado, circulou em eventos acadêmicos e tudo, mas por uma questão comercial, né, que a gente precisava imprimir mais livros e teve um problema com a editora, não houve um lançamento do livro. E o livro não está circulando. Então está sendo organizado uma segunda edição, na verdade, atualizada, que vai ter... Por uma outra editora, inclusive. Por uma outra editora, acho que vai ser a própria Apris, que é a minha editora do meu livro, e com outros artigos também, com novos pesquisadores também. E aí provavelmente a gente vai Mantendo o foco da Copa de 82. Copa de 82. É o livro para... Assim, esse livro, a ideia é... Ele, de certa forma, já é uma referência academicamente sobre 82, mas ele precisa... Quando isso acontecer, quando sair essa outra edição e for haver esse... Aí sim, um lançamento, uma tarde de autógrafo, uma noite de autógrafo, você avisa a gente que a gente comunica aqui local e tudo, divulga, né, nas nossas redes, vai ser, muito legal. Você no seu currículo depreende-se que você é professor universitário na Universidade Cândido Mendes, mas é professor lá de Direito. É isso mesmo? Você disse que já foi até lá professor de História, mas lá é professor de Direito. Qual é a disciplina lá? Medicina é disciplina. Qual é o direito que você dá aula? Não, então, essa é uma coisa curiosa, assim. Eu estou no magistério desde 98, né? Logo que eu me formei, eu já tinha... Quando o Brasil perdeu aquela Copa. Copa da França. Aquela Copa eu tenho uma história muito... interessante. Vou fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses. Eu fui trabalhando para aquela Copa do Mundo como guia de turismo. Eu tinha 24... Você estava lá? Eu estava lá. Em Paris? Em Paris. Gente. E eu tenho cada história sobre aquela Copa. Ali o Carrasco foi o Zidane, né? Ali o Carrasco foi o Zidane. Agora ela foi uma Copa... Eu fui trabalhando como guia de turismo da Estela Barros Turismo. Isso porque você fez relações internacionais também no seu currículo? Assim, coisas do Rio de Janeiro, né? De Copacabana. Não, já era formado em História. E falo francês fluentemente. Já tinha ido a Paris. E aí um amigo do meu pai, na praia em Copacabana, que trabalhava com turismo na praia em Copacabana, falou assim... Precisando de um guia. E eu sempre conversava muito com ele, enfim, na praia, nos bares e tal. Ele chegou pra mim, Alvinho, porque meu pai era Álvaro também, quer ir pra Copa da França? Aí eu falei, lógico, nunca tinha trabalhado com turismo. Tinha me formado, já dava aula e tal. Você quer ir pra Copa da França? Eu falei, pô, lógico. Vai na Estela Barros ali ali, que era embaixo do Copacabana Palace, leva o seu currículo e você vai ser chamado. Falei, tá bom, nem levei muita fé. Aí levei o currículo lá, entreguei. Aí tocou o telefone lá de casa, sei lá, 2 semanas depois, falou, seu currículo foi selecionado, vem aqui para São Paulo para uma segunda fase. Enfim, daqui a pouco eu tava com a passagem, com o uniforme, desembarcando em Paris, com um grupo para tomar conta. Foi uma experiência de vida sensacional. Imagino, né? E eu louco por Copa do Mundo, nunca tinha ido. Pena que não foi campeão, né? E eu consegui ir a 2 jogos sensacionais. Brasil e Dinamarca. E o Brasil e Holanda, aquela semifinal. Eu ganhei ingresso porque eu estava trabalhando. Agora, aconteceu cada coisa naquela Copa. Não tinha ingresso. Antes da final, chamaram todos os guias e falaram assim, torçam muito para a Croácia. Se a França ganhar... Não vai ter ingresso para todo mundo. Vai dar um problema enorme. Aí a França ganhou. Eles chamaram todo mundo e falaram: quem abrir mão do ingresso, a empresa está pagando $1.500 para abrir mão do ingresso. Porque não tinha ingresso. Assim, era totalmente diferente assim, em termos de organização, de distribuição. Os ingressos iam sendo dados à medida que... Então, assim, o que tem de história dessa Copa... Esse é um livro que eu preciso escrever, mas livro de romance. Meu filho nasceu em 93, em 98, ele tinha 5 anos.
E eu me lembro que a seleção foi crescendo, crescendo, crescendo. A gente foi ver esse jogo com a França. A gente era sócio à época da AABB, né? Sim. E eles montaram lá um salão com um telão imenso. Aí o meu filho foi assistir com a gente. Aí a derrota, meu filho chorou mais de 20 minutos sem parar de chorar. E ele parecia que ia entrar em convulsão, Geraldo. E ele dobrava o choro, porque ele não estava... assim em 82. Foi a primeira derrota que eu acho que ele viveu, assim, importante, com 5 anos de idade, porque nessa época o Vasco estava muito bem, né? O Vasco ganhava muito, foi campeão brasileiro em 97. Sim. Libertadores, 98, o time estava bom, ele não estava acostumado a ser. Hoje os vascaínos hoje... Tem que torcer pelo Rian, né? Ryan. Vai ter gol do Ryan hoje? Não sei. Mas voltando à sua pergunta, que eu acabei abrindo parênteses para falar. Então, como eu falei, assim, eu tenho essa formação heterogênea. E aí eu me formei em Direito, cheguei a advogar. Meu pai era advogado também, sociólogo, cheguei a trabalhar no escritório dele. Outro. Mas eu sempre quis pesquisar. E o exercício da advocacia não me encantava tanto. Mas assim que eu terminei meu mestrado, eu recebi um convite para trabalhar na Universidade Cândido Mendes, na UCAM. Na época, com disciplinas tanto no curso de Direito quanto em História, Serviço Social, entrei em 2012, já estou lá há 14 anos. 14 anos já? E eu trabalho com disciplinas propedêuticas. Né? Então, assim, história do direito, ciência política, filosofia jurídica. Então, as disciplinas, né, mais teóricas, porque eu tenho essa formação, essa bagagem ajudou, né? de trabalhar em várias e hoje em dia isso é super tal. importante. Na minha área, na medicina, você tem grandes professores que se dedicaram a histórias relacionadas à medicina, né? Não em um aspecto em particular. E quando um professor desse fala alguma coisa sobre qualquer história relacionada à medicina, a sua cabeça abre. É um negócio muito importante, eu acho. Não, argumentação jurídica. Enfim, eu trabalho com essas disciplinas básicas, economia política, argumentação jurídica, do ciclo, né, das propedêuticas. Nem sempre os alunos valorizam tanto e tal, porque eu acho que deveriam. Eles deveriam, enfim, e às vezes até mesmo... Né, as instituições às vezes mudam o currículo, mas eu gosto dessas disciplinas e eu gosto do diálogo que eu tenho lá com os alunos. Eventualmente, eu consigo trabalhar também como eletiva em direito desportivo. Já cheguei a dar aula de direito desportivo também como eletiva. Estava tentando organizar uma pós-graduação lá em direito desportivo, mas por questões lá burocráticas não foi possível. Mas, enfim, eu até faço parte de uma comissão de direito desportivo da OAB lá da Barra também, né? Então eu tenho esse pé no direito, mas, assim, porque eu fiz a faculdade, tenho meu OAB, acho muito bonito, tem um campo enorme, mas eu acabo ficando mais circulando no campo mais acadêmico e do magistério. O que você é professor da rede pública municipal estadual do Rio de Janeiro. Vamos dar nome aos bois até para os seus alunos se sentirem valorizados. Quais são as escolas que você tem hoje trabalhado públicas? Aí então, como professor de História. No município, né? Eu estou na Escola Municipal Roma, estou lotado na Escola Municipal Roma. Que é onde mesmo? Que é aqui no Lido. Né? Sim, na Praça do Lido. Sim. Hoje que é lá? História. Na rede pública é História. Na universidade é que está ligado ao direito. Mas eu já dei aula na História na faculdade também. Eu dei aula na UERJ como professor substituto e também quando tive uma bolsa, já dei aula na UERJ em 2 ocasiões para o curso de comunicação. Teoria da comunicação, comunicação e política. Seu mestrado envolve comunicação. Então assim... A Escola Roma é municipal ou estadual? Municipal. Municipal. E a escola estadual? No estado, eu estou lotado na Castelo Novo, que é ali... Castelo Novo? Castelo Novo, é do lado da Igreja Nossa Senhora da Ressurreição, ali no Arpoador. E só que aí eu estou complementando nesse semestre, tem essas coisas. O Estado eu tinha abandonado na época do meu doutorado, por muitas coisas, e retornei em 2024. Então, eu estou nessa escola lotado e também leciono no complemento na Escola Almirante Tamandaré, no Vidigal.
Uma noite eu vou para uma, outra noite eu estou na outra. Tá. E eu abri o programa mencionando a questão da ausência de informação sobre o nicotina para os meninos, né? Nessas escolas que você trabalha, você acha que esse tema aparece para os alunos? Você, por exemplo, já foi instado a falar sobre a história do tabaco alguma vez? Não, confesso que não. Tem alguns projetos específicos, mas enfim, eu acho que realmente é triste falar isso, né? Eu sou professor no ensino público, de certa forma, desde 1998, mas eu acho que falta, por parte do poder público, enfim, incentivo ao professor hoje, né? Então a gente está cada vez mais, enfim, tendo a gente não tem um plano de carreira. Tiveram várias modificações no município agora que passaram com esse governo que diminui. Agora, nada disso justifica não terem projetos importantes como esse. Nessas escolas que você está se referindo, não há projetos. Você não se lembra de ter... Não, existem outros projetos importantes sobre esse tema específico. Né? Eu já posso, assim... Palestras eu já assisti, existem palestras de conscientização de DST, de conscientização. Existem iniciativas. Pontuais, né? Depende muito, né, dos professores, né? Ou, no caso assim, por exemplo, na Escola Castelo Novo existem muitos projetos interessantes, até com alunos do IME indo lá, projeto de física e matemática, projeto de sustentabilidade ligado ao arpoador. Então, assim, depende muito especificamente, às vezes, da situação, daquela unidade escolar, né? Enfim... Porque Mas eu concordo, eu ouvi você falando, e a tendência, que, assim, eu tendo a concordar que... Como eu sou médico e o meu foco principal é ligado às doenças provocadas pelo cigarro, pela nicotina em geral, e a gente sabe que desde 98 a OMS estabeleceu que o tabaco é o principal problema de saúde dos terráqueos. E há outros estudos já bem conhecidos que dizem que 90% desse problema começa antes de fim da adolescência. Então, isso sempre foi assim. Esse ano estou completando 50 anos que eu estudo tabaco e eu já aprendi isso há 45 anos, por exemplo, que a gente sabe que é o período da adolescência que leva à iniciação. Iniciação numa droga que tem muito poder de gerar escravos, né? Adicções. E aí, eu acompanho experiências de outros países e vejo que tem um fenômeno muito interessante chamado protagonismo juvenil. Então, há muitas crianças, quer dizer, adolescentes, que estão sendo capacitados para ensinar outras crianças, eles próprios ensinando para os seus pares, né? E aí eu fico legendando vídeos do exterior, eu fico cobrando isso e não vejo uma réplica, né? Quer dizer, é como se esse problema aqui não existisse. E agora a gente está vendo que os números estão mostrando que está havendo um recrudescimento do número de fumantes no Brasil. Mas, enfim, isso não vou dizer nem que é um tema para outro programa, porque eu já fiz vários programas sobre isso e não consigo sentir uma mudança efetiva. Se alguém quiser convidar você ou para uma outra entrevista ou para uma palestra, que contatos você disponibiliza? Fica à vontade. Na reedição do programa eu vou botar na legenda os seus contatos. O que você disponibiliza? Pode ser o meu e-mail, alvarodocabo@yahoo.com. Álvaro do Cabo. docabo@yahoo.com. Você é conhecido como Álvaro do Cabo, né? Porque eu tenho feito a referência de Álvaro Cabo. É Álvaro do Cabo. Eu estou vendo até no livro, na capa do livro aqui. Álvaro do Cabo, Álvaro Vicente. Essa palavra Cabo é espanhola ou portuguesa? Portuguesa. Pereira do Cabo. Eu tenho vários sobrenomes. Fala o seu nome completo.
Álvaro Vicente, que é o nome composto, em homenagem aos meus 2 avós. O Álvaro, que foi da Marinha e chegou a ser almirante, levou a força expedicionária para a guerra, Segunda Guerra Mundial. E o meu avô Vicente, que jogou no Botafogo, depois virou veterinário da Universidade Rural. Isso. E aí tem o Graça, que é espanhol, o Truppel, que é alemão. Truppel, Pereira do Cabo, português. Você viu a quantidade, Geraldo, de nome? Isso é nome de cara da família real. Agora, eu também posso deixar um WhatsApp. Não, mas vamos relembrar. Álvaro do Cabo, @yahoo.com.br. É o mesmo meu. Ou então, assim, também pode ser o meu celular. Bota o celular, 21, prefixo. WhatsApp 21 98 437 3649. Isso. Que às vezes a pessoa quer... Não, repete, por favor. 21 98 437 3649. Tá. Eu já participei de algumas reportagens, até do Globo, Imagino, coisa assim, falando sobre Tem Copa uma do Mundo. extraordinária, Às vezes eles entram em contato direto pelo WhatsApp porque precisam de celeridade e tal. Isso. Então, se for uma coisa assim eu gosto de poder ajudar. Não, e a Copa do Mundo tá aí, né? Começando hoje. Como é que tá a tua expectativa para essa Copa em relação à seleção brasileira? Com relação à seleção brasileira, enfim, eu não tô muito confiante não, para ser sincero. Não tô muito confiante não. Acho que a primeira fase virou obrigação. Não tem como não passar da primeira fase. Depois nos jogos... Agora, assim, para os supersticiosos, né, tem essa história que é verídica. Das 5 Copas que o Brasil ganhou, só uma que ele foi como favorito, né? Que foi a de 62. Nenhuma das outras ele foi como favorito. Então é um torneio. Tudo pode acontecer. Só fazer uma provocação que eu não posso deixar barato. Das 5 Copas não tinha jogador do Flamengo. Tinha. Lógico que tinha. Lógico que tinha. 58 titular? Tinha o Dida, que aí o Pelé tomou a posição, tinha o Joel. Falando de titular. Garrincha tomou a posição. Brito em 70. Brito era do Vasco. Não, já estava no Flamengo em 70. Não tem história nenhuma. Aliás, o saudoso Brito acabou de falecer, né? No Flamengo. Faleceu há 2 anos, há 2 dias, né? É verdade. Uma pneumonia, pô. E era o maior pulmão da Copa. Foi considerado o maior físico da Copa dele. Mas olha, eu tô animado com esse time. Primeiro que é uma oportunidade rara, só de 4 em 4 anos que a gente pode curtir isso. Mas você vê, os 2 zagueiros do Vasco, olha, uma ideia fixa. Os 2 zagueiros da seleção estavam disputando agora, 15 dias atrás, a final da Champions, né? O Marquinhos e o outro. Nós temos Vini Júnior, Rafinha, tem gente pra caramba. Vai ter gol do Ryan hoje. Tem o Paquetá, Paquetá, né? Bora, tem Paquetá. Casemiro. Agora, o que eu fiquei preocupado é que ontem o Sport TV mostrou uma imagem com os 2 times que estrearam a Copa de 22 e agora de 26. É praticamente o mesmo time, porque eu tomei um susto quando eu vi aquilo. Tem uns 4 jogadores diferentes. E bem mais envelhecido. Né? Vamos ver, né? Mais experiente, vamos dizer assim, né? Verdade. O Geraldo, quantos minutos ele tem? 2 minutos. Hein? 2 minutos. Quero te agradecer muito a presença, agradecer esse livro, os ouvintes não sabem, mas esse livro aqui eu já fiquei sabendo que eu vou receber, só preciso de uma caneta que eu tenho aqui para você me dar o autógrafo. Pode, inclusive, já começar. Nós estivemos aqui com Álvaro do Cabo, professor universitário, professor de ensino médio, médio, né? Médio, fundamental. Professor, o cara bata no peito. Temos que uma disciplina e vamos embora. Aí eu já... E foi um prazer imenso ter você aqui, o Álvaro. É meu parceiro do Leblon. Assim, nós somos boêmios. Gostamos muito da noite da Dias Ferreira. E hoje a Dias Ferreira, Geraldo, vai ser fechada com um telão imenso lá no Leblon. Com um telão imenso. Eu vi chegar os geradores ontem à noite. E eu vou te mandar umas fotos. Eu não vou assistir lá não, porque é muita muvuca. Mas eu vou te mandar as fotos para você ver. Porque é a primeira vez que isso vai acontecer no Leblon. Nunca tinha visto uma Copa ter essa a modernidade, né? Mas
Copa de 2026, nós vamos assistir juntos, vamos sofrer juntos, nós três. Geraldo é gaúcho, eu sou vascaíno, você é flamenguista e ele é internacional, ele é colorado, né, Geraldo? Você está animado, Geraldo, para essa Copa? Eu tô achando bom, porque o Neymar vai pra Copa, ele machuca. Agora ele tá indo machucado. Quer dizer que quando ele ficar bom, ele vai arrebentar. Mas é antes ou depois do final da Copa? Álvaro, obrigado. Vamos encerrar então o programa. Eu que agradeço, Alexandre, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho de tantas histórias aí sobre as Copas do Mundo. Falar sobre as coisas que a gente tem paixão é muito bom, né? Um abraço, ouvintes, divulguem o programa, hein?